Fala pessoal, eu sou o Ronaldo Cerqueira, sócio do Unibanco, e vim trazer para você hoje 3 dicas, ou melhor, vim quebrar 3 paradigmas aí, 3 mitos, como você quiser entender, sobre o mercado financeiro que muita gente acaba se atrapalhando neles, tá? E no processo de busca, desistindo de conquistar emprego, ou então indo por um caminho errado por entender algo que na verdade não é a real do mercado, tá? Então, eu vim trazer um pouquinho dessas dicas, falando de bastidores, falando da experiência que nós temos aqui com nossos milhares de alunos, né? E cases também de pessoas que entraram no mercado. Pessoal, a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês, o paradigma a ser quebrado, é em relação à idade, tá? O mercado financeiro ele já teve durante muitos anos a pecha de ser um mercado limitador, em que a idade era um ponto ali crítico, a nota de corte, e como toda atividade, como todo ambiente, você pode ter sim focos ali, alguns pontos de estresse quanto a isso. Você pode ter uma instituição que ela tem dentro dela uma cultura ali que foge do comum e ela tem um limitador. Você pode ter dentro de uma operação de um banco que é totalmente aberto, uma pessoa, um gestor que tem por ele ali um limitador até inconsciente. Isso daí pode causar desconforto para quem é mais experiente. Você vai ver com toda certeza, até porque nós vivemos uma sociedade que tem ali, de maneira geral, ainda um nível de preconceito acima do que deveria ter, né? Nós não deveríamos ter nenhum preconceito quanto à idade, e ainda existe, obviamente, mas numa quantidade muito reduzida. Então a questão de idade hoje, eu posso garantir a vocês, ela é totalmente sobreposta pela questão da qualidade. Então, se você tem qualidade, se você tem preparo, independente do que você tenha de região, do que você tenha de idade, gente, hoje a tua expertise de mercado, a tua qualificação técnica, o teu nível de atualização, isso permite que você seja competitivo. Então, nós temos aqui casos assim, bastante comuns e bastante assim, até repetidos, a gente vê aqui, isso pra gente é muito bom ver, de situações que as pessoas com 40 anos, 41 anos conseguem o primeiro emprego no mercado financeiro. Não estamos falando aqui apenas de aluno não, tá? Falando de mercado. Hoje o LinkedIn, inclusive, é uma baita da vitrine para poder provar isso que eu tô falando. Então, nós temos ali pessoas com 41 anos, 42 anos conseguindo o primeiro emprego no mercado financeiro. Nós temos, inclusive, muita gente retornando após anos de lacuna, pessoas que escolheram a maternidade, escolheram empreender e hoje quer voltar ao mercado. O mercado tem uma abertura muito grande, então nós temos, recentemente, agora eu vi 2 postagens no LinkedIn que são muito legais, de pessoas com mais que 60 anos entrando no mercado financeiro. Cada vez mais a gente fala que o mercado financeiro valoriza aquele cabelo branco. Tem, obviamente, ali algumas funções do mercado que até mesmo por expectativa de vida que a pessoa já tenha construído, não faz sentido para a pessoa mais experiente, mas acho que o mercado hoje analisa muito friamente e de maneira racional essa questão do cabelo branco e da idade. Eu vejo com muito bons olhos, tá? O movimento dos bancos abrirem ali realmente as portas para os mais experientes. Nós estamos falando não apenas de alunos, mas de casos aí que são abertos para todo mundo via LinkedIn, né? Então, a questão de idade, pessoal, não entendam que tem limitador, tá? Um certo banco vermelhinho brasileiro aí teve durante muito tempo ali a pecha de contratar apenas até 26, 27 anos. Esse banco também não tem mais essa regra, tá? Hoje nenhum dos grandes bancos, e nenhum banco que nós conhecemos tem qualquer tipo de regra limitadora de idade. Eles vão sim ter as métricas em relação à experiência. Claro que você, sendo mais experiente de idade, você vai ter que apresentar também ali uma bagagem muito grande para poder justificar esse teu crescimento ao longo do tempo, né? Então, assim, vamos desapegar um pouquinho menos a questão de idade e focar mais na questão qualidade, combinado? A questão de idade é hoje sim um mito, felizmente. Já vi o mercado, vivi esse mercado, inclusive, que ele era muito mais preconceituoso. Hoje o mercado está infinitamente melhor em relação a esse assunto, combinado? Então, quebramos esse mito, belezinha, pessoal? O segundo mito, o paradigma, é a questão de processos trabalhistas, tá? Então, assim, eu não estou aqui falando em hipótese alguma, me metendo se você deve ou não entrar com um processo trabalhista contra a tua empresa. Não é meu papel falar isso. Meu papel é falar sobre a real. Durante muito tempo, isso teve um altíssimo peso no mercado financeiro, tá? Não sou advogado, não estou falando em nome de nenhum banco, mas nós temos proximidade, nós sabemos sim que não é nenhuma nem duas, mas muitas instituições que elas não contratavam. Algumas ainda não contratam. Diria que hoje, se a gente for falar no mercado atual, esse número caiu muito, mas assim, ainda tem uma fatia de instituições que elas têm severa restrição a quem tem processo trabalhista. Ah, é injusto, Ronaldo? Olha, eu não vou entrar nesse ponto aqui, tá? Não estou fazendo juízo de valor, não vou entrar aqui no mérito se é justo ou injusto, mas o que acontece hoje há uma flexibilidade muito maior. E pode atrapalhar sim para algumas instituições,
essas instituições nunca vão trabalhar claramente com essas informações, porque são informações que elas são bastante delicadas, é uma linha muito tênue, né? É um assunto que gera estresse, então não é tão fácil falar sobre isso, mas de forma geral o que eu posso garantir para vocês hoje o processo trabalhista ele impacta muito menos do que impactou em outras épocas, tá? Obviamente vai ter uma análise também caso a caso, então que tipo de processo trabalhista você tem, que tipo de ação você tomou quando saiu ali de uma empresa, ou por que você tomou ela. Uma dica que eu dou quando você de repente passou por um processo ali de desligamento, uma dica que eu dou, que é uma dica que, na minha opinião, ela deve ser considerada para a vida, na verdade, né? Nunca tome decisões de cabeça quente. Você teve ali um estresse, uma experiência que não foi muito positiva naquele momento ali por conta de uma demissão, doeu, machucou você, compreendo plenamente. Isso daí te motiva a tomar decisões ali rápidas, mas você tem que colocar na ponta do lápis, porque às vezes 30 minutos de decisões pode gerar consequência por 30 anos, né? Então, quando vem aquele escritório que de repente tem má fé, isso existe, tá? Não estou generalizando, obviamente, mas ele pode trazer para você ali um kit completo ali, já para você processar um banco como se fosse um padrão, sem ouvir tua história. E acaba que tem muita coisa ali que não reflete a verdade, né? Do que você viveu. Então, eu estou falando para você colocar ou não na justiça, não acionar ou não, mas sim fazer tudo de cabeça fria, racional, entendeu? Se você acha que é teu direito, show, faça, procure um bom advogado, converse, mas saiba que você concordando ou não, infelizmente, é um fato, tá? Algumas instituições, elas têm restrição quanto a isso, tá? Por mais que não haja ali uma clareza, tem aquela questão do sigilo, né? Do processo, enfim, mas as empresas se falam, gente. Então a gente está falando aqui de um ambiente que todo mundo é maduro, todo mundo é adulto, então é muito comum. As empresas se falam de uma maneira ali obscura, ali, de uma maneira mais intimista, mas elas se falam, tá? Então, vamos também ter um pouquinho de malícia aí, que as coisas não são tão floridas assim, tá bom? De forma geral, é um paradigma que é quebrado porque antigamente era muito maior a resistência dos bancos, tá? Então, assim, eu falo que o percentual gigantesco de pessoas de bancos tem processo trabalhista e elas conseguem outros empregos, mas tem alguns bancos que sim, eles são ainda chatos com isso, tá? E não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro. Estou trazendo apenas um fato para vocês, combinado? Belezinha? O terceiro ponto é em relação a dívidas financeiras, restrições em nome, tá? Eu não uso o termo nome sujo de maneira nenhuma, porque é um termo que não reflete a existência de uma dívida na vida de alguém. O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, pessoal. Há dívidas e dívidas. Ah, Ronaldo, dívida é tudo igual. Os bancos, eles hoje têm uma abertura muito maior para a pessoa que tem dívida financeira, que tem restrição em nome, e eles analisam individualmente, porque na minha percepção, claro, apesar que dívida é dívida, não se tem como julgar uma dívida de alguém, ok, mas minha percepção apenas, tá? É mais fácil um banco, de repente, dar chance para alguém que tem uma conta de consumo, um cartão, coisas que são comuns na vida de muita gente, ainda mais contra a pandemia, que impactou severamente na vida financeira de quase todos nós. Então, para essa pessoa, a falta de um pagamento, ela é reflexo de que ela ficou ali sem renda, do impacto da pandemia na sua estrutura familiar, financeira. Então, eu vejo que os bancos estão muito abertos a analisar caso a caso. É diferente daquela pessoa que, de repente, fez uma dívida gigantesca para um carro, para alguma coisa que era supérflua, que ela tomou uma decisão ali não necessária, mas por um desejo, e ela se atrapalhou. Então, eu não estou falando que os bancos tomam esse critério, mas minha percepção há casos e casos. Os bancos têm feito uma análise ali ponto a ponto, caso a caso, individual, e o que eu tenho visto é que a abertura é maior para quando são dívidas justificáveis, são dívidas que elas não demonstram ali que a pessoa ela extrapolou ou foi algo assim que ela fez de uma maneira impensada, mas foram necessidades da vida que todo mundo pode viver. Então é muito bacana ver essa compreensão dos bancos e essa mudança cultural, esse não julgamento quanto a um ponto que é tão comum, infelizmente, aí na vida de muitos, né? Combinado, pessoal? Até mesmo a dívida financeira para quem é colaborador. Hoje os bancos são muito mais flexíveis, então nós temos muitos colaboradores de bancos ativos que têm essa dívida financeira. Claro que o banco incentiva não ter, o banco incentiva a educação financeira, o banco incentiva a linhas de crédito que são mais acessíveis para que a pessoa possa se organizar, incentivos, mas infelizmente pode acontecer, né? Então acho que é uma maior flexibilidade, um maior olhar humano, na verdade, sobre essas situações. Combinado, pessoal? Então eu espero ter compartilhado com vocês um conteúdo útil. Esses 3 mitos são mitos que vocês mesmos nos pedem aí no Instagram, LinkedIn, para falarmos sobre eles, né?
Esperamos que nós possamos sempre trazer aí conteúdos agregadores. Então, se você curtiu, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, seu joinha, tá? Se inscreve no canal, nos acompanhe no Instagram, no LinkedIn também, que é um prazer pra gente ter você conosco sempre aqui, falando sobre carreiras e mercado financeiro. Combinado? Um forte abraço a todos, nos vemos em breve. Valeu!